O setor regressista da sociedade, pequeno mas muito poderoso, está trabalhando arduamente na destruição da masculinidade. Vamos ver por que isso é feito, quais os seus objetivos e como nós podemos fazer para combater essa prática. Saudações a todos, eu sou o professor Eduardo Vieira e esse é o quadro Cultura e Verdade no canal Vista Pátria. Tem se tornado comum a observação de homens pedindo desculpas por serem homens, pedindo desculpas por serem brancos, pedindo desculpas por serem privilegiados. Isso tem se verificado há anos e está acontecendo cada vez com mais frequência. A justificativa primária é uma narrativa de necessidade de lutar pela igualdade de gêneros, onde o homem estaria sendo beneficiado em detrimento da mulher. Essa narrativa se estende ao passado, como se durante a história da civilização as mulheres tivessem sido sempre preteridas em prol do homem. E vale a pena a gente discutir aqui esses aspectos, né? Para a gente poder realmente internalizar o que é verdadeiro, o que é falso dessa narrativa, que é o primeiro passo para a gente poder combatê-la. Homem e mulher coexistem, evidentemente, desde o início dos tempos, né? Porque senão nós não teríamos chegado até aqui. Para que haja reprodução, a nossa reprodução é sexuada, né? Nós não somos um protozoário, né? Nós somos um ser humano, é preciso que haja dois sexos, masculino e feminino. Presumir que o homem é um privilegiado nessa relação é esquecer 20, 30 mil anos de história. Se nós voltarmos lá para o passado, a gente vai para a Idade das Cavernas, né? Onde você tem os homens saindo com armas de madeira e pedra lascada para tentar caçar alguma proteína para que haja alimento para a tribo que mora naquela caverna. As mulheres nesse período, de modo geral, ficavam quietinhas lá dentro. Também sofriam algum risco, mas várias vezes menor do que o risco de quem saía da caverna para se arriscar numa caçada, onde muitas vezes o caçador se tornava caça. Isso veio acontecendo dessa mesma forma durante toda a evolução da nossa civilização. Quem está acompanhando o curso Nós Somos o Ocidente, nós estamos terminando o módulo 2, o Milênio Brilhante, que fala sobre o período de 476 até 1453, que é mais popularmente conhecido como Idade Média, e eu explico nesse curso justamente por que esse termo, essa expressão é péssima. Mas lá fica claro que nós continuamos agindo, né, de forma que é o homem que vai para o campo de batalha. É o homem que faz a parte, digamos assim, mais brutal do trabalho, que é nada mais, nada menos do que natural. Não se trata de preconceito nem nada, se trata de uma questão prática. Um homem é mais forte do que uma mulher, né? Vai ter choro, ranger de dentes, etc. Estou falando em termos gerais, tá? Mas em termos majoritariamente gerais, tá bom? Então é claro que no campo de batalha você vai ter homens, né? É claro que nas tarefas mais duras da lavoura, por exemplo, você vai ter homens, da carpintaria, no caso do trabalho de um pedreiro, um construtor, você também vai ter que carregar muito peso. Tudo isso é mais adequado à estrutura masculina. Novamente, é a mera expressão da natureza. Existem mulheres fortes, existem, lógico, e o valor das mulheres é sensacional, né? Mas, na média, um homem vai ser fisicamente mais forte do que uma mulher. Então, quando o homem pede desculpas, né, por ser homem, olha, pessoal, desculpe, eu sou um homem, eu sou um privilegiado, ele está cuspindo na cara de todos os seus ancestrais que sofreram para que ele e seus ancestrais, né, enquanto filhos, conseguissem sobreviver e chegar até ele, né, até essas criaturas que hoje têm tamanha falta de conexão com o seu passado que ignoram todo o sacrifício que foi feito para que ele pudesse estar agora usando um iPhone para chorar as mágoas de como é triste ser um homem opressor branco nesse mundo tão cheio de desigualdade.
esforço de desmasculinização do homem, né, de ruptura com o masculino, de oposição ao masculino, ele acontece em todas as esferas da nossa sociedade, da nossa vida, tá? Um exemplo, por exemplo, são os filmes de ação. Agora você, invariavelmente, num filme de ação, com raríssimas exceções, você vai ter sempre uma mulher que briga mais do que um homem. No mínimo, também, mas normalmente ela é mais masculina do que o homem. O homem dá uma fraquejada em algum momento ou outro, mas a mulher olha para ele e diz assim, deixa de frescura, né? Que é uma coisa absurda, né? Absurda. Mas você encontra isso em 95% dos filmes de ação hoje em dia. A mulher mais masculina do que o homem. Existem pressões em várias esferas, como eu disse, né? Uma delas é a esfera escolar, a esfera da infância. Se você for numa escola hoje, você vai ver que os meninos são desestimulados fortemente, né, de fazer qualquer brincadeira que envolva alguma simulação de violência. Usar uma arminha de brinquedo? Nem pensar. É absurdo completo, quase um crime. Tudo isso é muito ruim, né, porque o menino, ele não é uma menina. Consequentemente, ele tem uma tendência natural a ter mais violência dentro de si, que está ligado diretamente à sua tendência maior à audácia, né? A sua tendência maior ao desafio ao perigo, e a sua tendência tremenda, né, à movimentação, que é uma característica de meninos, né? Novamente, né, não é uma questão totalitária, ou seja, existem meninas super ativas e super audaciosas, mas eu estou falando de modo geral. Então, o que fazem dessa forma? Eles tentam transformar os meninos em meninas. Então toda vez que o menino age como um menino, que é ótimo, muito saudável para ele, vem uma diretora, vem uma professora e diz assim, olha, assim não, por que você não faz que nem a Mariazinha ali, que está toda quietinha ali brincando com a boneca dela? Isso não é brincadeira, tá, gente? Isso acontece o tempo todo na maioria das escolas do Ocidente. Existe inclusive um vídeo sensacional da Prager University falando exatamente disso, como estão criminalizando o comportamento masculino ainda nas crianças. As consequências disso são devastadoras, que é exatamente o que a turma regressista quer, né? Essa abordagem distorcida da realidade gera uma série de repercussões incoerentes, negativas e que acabam gerando atrito entre os dois sexos, né? Porque, um parênteses aqui, só existem dois, tá, gente? Esse negócio de gênero neutro e 500 gêneros, isso aqui é tudo invenção de maluco, principalmente, na verdade, nem de maluco. Invenção de gente malvada que quer exatamente desconstruir isso. A gente vai chegar no objetivo logo logo. Uma dessas aberrações é a distinção em lei penal de punição para quando você faz um crime contra uma mulher e quando você faz um crime contra um homem. Quer dizer que uma mulher é menos ser humano do que um homem? Isso é um absurdo completo, né? Existe esse tipo de abordagem separatista, né, que é justamente visando fomentar o conflito marxista, que não acontece naturalmente, das classes e das categorias e tal. Isso existe também, por exemplo, em raça. O movimento racista negro hoje é muito forte, né? E ele trabalha justamente para gerar esse conflito entre branco e negro e entre qualquer outra divisão racial que eles consigam trabalhar, né? Qual é então o objetivo dessas ações? Bom, o objetivo da demonização da masculinidade é principalmente destruir o conceito de família. A família é um dos grandes obstáculos à ascensão do totalitarismo comunista, que é o que essa turma regressista quer, no fundo. Claro que eles não dizem mais, eles até riem. Pô, o cara tá falando de comunismo ainda? Meu amigo, acorda, a gente tá no século XXI, deixa de ser ridículo, o comunismo acabou lá com a queda do muro de Berlim. Ora, eu não acordo porque eu já tô acordado, né? Você não pode acordar quando você já tá acordado. Eu tô bem acordado, com os olhos bem abertos, e eu sei exatamente que o que se esconde por trás dessa verborragia que se auto-intitula de progressismo, mas eu chamo de regressismo, é nada mais nada menos do que o bom e velho comunismo, né, de peruca. Então eu não vou cair nessa. Eu estou vendo exatamente que a tentativa é de fazer uma disrupção social, fomentando um monte de brigas entre um monte de setores da sociedade. Então, o que acontece, né? A nossa sociedade é formada por várias camadas de pactos de confiança. E a camada mais pequenininha, né, mais fechadinha, mais primária, é o pacto de confiança intrafamiliar, né? Ali você tem o primeiro núcleo de confiança.
Um pai faz tudo pelo seu filho, pela sua filha, né? Uma mãe faz tudo também pelos seus filhos. É uma coisa muito, muito, muito intensa. E vice-versa, né? Os filhos defendem os pais o tempo todo, né? Em discussões e tudo mais. Enfim, isso é um obstáculo. Quando você diz assim, olha só, esqueçam todos os seus vínculos e venham seguir as ordens do Estado, que é exatamente o que essa turma quer, todo mundo fica meio com problemas aí, né? Porque todo mundo tem a sua primeira lealdade à família. Porque é como a gente nasce no meio familiar, né? Por isso que aquelas pessoas sempre dizem, temos que remover as crianças da influência dos pais, porque aí fica mais fácil de você influenciá-las posteriormente, né? De você transformá-las em escravos do regime, escravos do Estado. Na cabeça distorcida dessa turma, só o Estado pode ser merecedor de confiança. Então, o mundo ideal para eles é um mundo onde você não tem nada, você não tem direito a nada, você não tem privacidade, você não tem nada. Quer dizer, alguma coisa tem. Você pode comer para sobreviver, eventualmente, e você vai ter que trabalhar violentamente para isso. Fora isso, você não tem direito a mais nada. E a turma que está no topo da cadeia alimentar desse Estado, né, os chefões, eles desfrutam de toda a riqueza que você está produzindo. Esse é o sonho de consumo, né, de qualquer totalitário, né, normalmente comunista, socialista, etc. Mesmo que sejam outras vertentes de socialismo, como o nazismo ou o fascismo, tá? Que no final das contas é tudo socialista, tá? Então, quando você tem esse pacotão de tentativas, né, de destruir tudo, de todos esses pactos de confiança, inclusive entre vizinhos, entre nações e tudo mais, o objetivo é sempre que você limite a sua lealdade ao Estado, porque assim pode acontecer isso que eu te falei. Repara que isso entra de braços dados, né, com a turma globalista que quer que não existam mais pequenos negócios, né, que você compre tudo através de uma Amazon da vida, que você consuma todo o seu conteúdo através de um YouTube da vida, através de um Netflix da vida. Então você vai fechando o seu mundo em grandes corporações, né, com poucas opções. E ali você começa a ficar escravo de um sistema. Se você bobear com esse sistema, você é excluído. E pronto, né? Beleza. Então, um ponto de convergência de uma pauta nociva é essa pauta racial. Um outro ponto de convergência é a pauta LGBT, que também, né, dá os braços para a pauta de igualdade de gênero, justamente porque eles querem a destruição dos gêneros. Porque assim você destrói o homem, né? Já que você destrói todos os gêneros, então não tem mais... Se tudo é válido num determinado setor, aquele setor deixa de existir. Então, se você tem 70 gêneros, qual é a função disso? É para que você não tenha mais os dois, né, que são os únicos que existem, que são sexos, que são masculino e feminino. Então, quando você aceita que existem 17, você já não tem mais homem e mulher, que é o que eles querem exatamente. De novo, isso vem de encontro à destruição da família, para que a gente possa ter um Estado totalitário mandando todo mundo com mais facilidade. Isso também, né, é ajudado por um fator tremendo que nos atrapalha muito na nossa sociedade de consumo atual, tá? O capitalismo, ele não é sadio por si só, tá, gente? A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas o capitalismo trouxe, o capitalismo exacerbado, digamos assim, né, totalmente livre, liberdade e tudo mais. Cuidado com essa palavra, tá? Ela é perigosíssima. Então esse capitalismo livre, entre aspas, nos trouxe um senso de comodidade nunca visto na história da humanidade. Essa comodidade faz com que a gente não queira sair da zona de conforto. Adivinha o que é mais confortável de criar? Um menino Peralta ou uma menina Doce? Então, quando os responsáveis escolares, né, pelo ensino lá da escola, eles começam a dar bronca nos garotos porque eles estão fazendo muita bagunça, isso encontra eco fácil em casa, na cabeça dos pais acomodados. Ótimo, vamos parar com esse troço, vamos dar um eletrônico pro moleque ficar brincando, porque senão ele quebra a casa toda, jogar bola, brigar com os outros, isso é tudo coisa que a gente deve desestimular para que a nossa vida fique mais pacífica. E assim o que vocês estão desestimulando de fato é o surgimento e desenvolvimento da masculinidade nesses meninos, que é uma coisa absolutamente vital. Isso também vem de braços dados com os seguidos diagnósticos de transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade. Qualquer criança hoje vai para um psicólogo, o psicólogo diz, tem TDAH. E aí, pá, mete Ritalina no moleque, ou outra coisa. E aí o moleque fica calmo, né? Ele fica drogado, ele fica calmo. Novamente, tá, gente?
porque tem que fazer, sempre parênteses aqui, porque a turma da patrulha é sinistra e eu não quero deixar margem a essa turma. Não que eu respeite ele, mas eu não quero deixar margem. Existe transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade, tá? O que eu estou dizendo é que nem todos os diagnósticos são verdadeiros, porque é muito comum que os pais fiquem pulando de psicólogo em psicólogo até que chegue um que dê o diagnóstico para poder dar o remedinho que vai deixar o filho tranquilo. É muito comum, infelizmente, tá? Então, isso é uma coisa que vale ser dita. Como então nós combatemos isso? Para combater um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar esse problema, encarar, entender, né, e aceitar que ele existe, né? Então esse problema existe. Como é que a gente resolve? Primeira coisa, a gente precisa compreender que é necessário estimular nos filhos, né, em todos, né, não é só nos filhos meninos, não, nas filhas meninas também, estimular a coragem. A coragem, segundo Aristóteles, é a maior das virtudes, a maior das capacidades mentais, junto com a honra. Porque realmente, se você não tiver coragem, você não consegue fazer as coisas, né? Você é um cara honrado, mas você não é corajoso, você não consegue impor a sua honra, né? Defender a sua honra, que é uma coisa que é absolutamente fundamental. Então, vale a pena trabalhar na coragem. Para que um garoto desenvolva a coragem, é necessário que ele tenha autoestima. Então ele precisa da atenção dos pais, ele precisa do apoio dos pais, ele precisa do aplauso dos pais. Ele precisa da crítica dos pais também, mas quando for necessário, né? O aplauso gera autoestima, gera confiança, gera a capacidade de coragem. Outra coisa importante para o desenvolvimento da coragem, é necessário ensinar as crianças a negar os seus impulsos primários, porque a coragem não é, como eu já disse várias vezes, né, não é a ausência de medo. A ausência de medo é a burrice ou loucura. A coragem depende do medo para existir. Se você age sem medo, você não está sendo corajoso. Você só age com coragem quando você age apesar do medo, né? Então a coragem é sempre a capacidade que o homem tem de vencer o medo e agir ainda assim. Portanto, é imprescindível que a criança consiga dizer não para os seus impulsos primários, né? Então o não, dizer não para a criança, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do caráter e da coragem. Outra questão, evidentemente, é não cair nessas limitações impostas pelo politicamente correto. Outra coisa importante é não cair nessas limitações impostas pelo politicamente correto, né? E permitir que o seu filho participe de brincadeiras com algum grau de violência, que brinque de arminha, que brinque de bang-bang, de polícia e ladrão, essas brincadeiras que são muito salutares e que formaram o nosso imaginário. E ninguém que participou dessas brincadeiras se tornou uma pessoa extremamente violenta por causa disso, muito pelo contrário, né? Cabe aqui observar o seguinte, o Jordan Peterson, que é um psicólogo que eu tenho grande respeito, eu li o livro 12 Regras para a Vida, que ele escreveu, muito bom, e ele escreveu outros também excelentes, que eu ainda não li. Ele fala o seguinte, se você acha que homens durões podem ser perigosos, espere até você ver o que um homem fraco é capaz de fazer. E é exatamente o que a gente está começando a ver no mundo hoje, tá? O nosso mundo hoje é liderado por homens fracos. Bolsonaro não é o caso. Mas se você pegar o Macron, por exemplo, é um homem fraco. Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, é fraquíssimo, né? Esses homens fracos, eles são capazes, justamente pela sua fraqueza, dos atos mais vis e com um viés mais totalitário. Então, uma das formas de a gente lutar contra o totalitarismo é justamente garantir que dentro da nossa casa a gente forma o nosso filho com coragem, com capacidade de reagir com agressividade quando necessário, enfim, sendo um homem mesmo. Pessoal, tem uma novidade que eu queria passar para vocês, para quem gosta do meu trabalho e quiser contribuir financeiramente, que é uma coisa absolutamente fundamental. Nós precisamos de dinheiro para trabalhar. Eu recomendo o meu Apoia-se, que está anotado aqui, ó, www.apoia.se/Professor Eduardo Vieira. Lá tem contribuições desde R$ 9 até R$ 100 mensais. E esteja à vontade, qualquer contribuição, mesmo a menorzinha de R$ 9, é absolutamente sensacional, porque se todo mundo contribuir com um pouquinho para os produtores de conteúdo, a gente consegue se capitalizar bastante, consegue trabalhar com bastante qualidade. Então, dá um pulo lá se possível, se quiser apoiar o meu trabalho,
serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.